Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para os setores sucroenergético e também para o milho, porque a gente vai falar em relação ao etanol de milho, né? Para a gente saber um pouco em relação ao posicionamento desse mercado neste momento, né? Porque a gente vem acompanhando aí questões relacionadas à quebra de safra. Então, a gente quer saber um pouco melhor em relação ao posicionamento, né, deste importante setor. Então, a gente conversa aqui com o Guilherme Nolasco, que é presidente da UNEM, União Nacional do Etanol de Milho. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no site Notícias Agrícolas. Olá, boa tarde. Eu que agradeço aí o convite e poder participar falando um pouco do setor do etanol de milho. Com certeza. Guilherme, para a gente começar, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da safra, né, de milho. A gente tem uma preocupação aí em relação à safra de milho, né? No entanto, queria saber o posicionamento de vocês diante disso, né? Porque vocês fazem o processamento disso, né, para o etanol de milho. Como é que vocês estão vendo aí, vocês do lado do processamento, essas informações relacionadas, né, a esses impactos na produção do cereal neste ano aqui no Brasil e como vocês têm, né, acompanhado tudo isso de alguma forma e se há, né, alguma atenção especial relacionada a isso? Bom, realmente sempre um ponto de atenção, né? O setor de etanol de milho, ele depende da oferta de milho, as usinas não têm área agrícola, e esta relação com o produtor, com quem planta o milho, principalmente de segunda safra, no centro-oeste do país, onde estão aí concentradas as usinas de etanol de milho, qualquer motivação de quebra de safra, seja ela pela uma janela de plantio do milho de segunda safra mais tardio, seja ela pelo efeito da cigarrinha, que está aí acometendo algumas regiões, tudo isso é motivo de preocupação. É lógico que a grande estratégia do setor são as compras antecipadas, o mercado a termo, o setor está bem posicionado em relação à matéria-prima, em relação aos seus estoques de milho, mas casos pontuais existem, contratos de alguns fornecedores são analisados individualmente, renegociados, mas acreditamos que o produtor ele acaba vendendo antecipado o seu custo, uma parte da sua produção, e quem vai amargar mais essa quebra de produção é o mercado spot, é aquele milho que ficou para ser vendido agora, pós-colheita, e realmente os setores da economia, os demandantes de milho que não estão posicionados vão ter um pouco mais de dificuldade em obter o milho neste momento. Sim. Ô Guilherme, apesar, né, de todo esse cenário e reforçando isso que você falou, né, as expectativas neste ano para a produção de etanol de milho são bastante interessantes, né? Queria que você falasse um pouco sobre as estimativas de vocês para essa safra. As estimativas é boa, é um setor novo, né, que vem crescendo, vem ampliando a sua capacidade industrial, abrindo novas usinas, novas unidades de processamento. Então, a gente até a semana passada refizemos a expectativa para este ano safra, ou seja, de abril de 2021 a março de 2022, acompanhando o ano safra da cana. O setor deve produzir aí aproximadamente 3,38 bilhões de litros de etanol de milho. Isso já é bem representativo, em torno de 8% do volume de etanol produzido no país, né, com algumas vantagens. É um setor que não tem safra, ele produz o ano inteiro, né? A gente brinca que as usinas param 10 dias por ano para uma manutenção preventiva, então são 355 dias de produção. Isso oferece uma oferta de etanol no período da safra da cana. Isso é bom para o consumidor, isso é bom para o mercado, você continua sendo ofertado o etanol, isso segura preços. Então, o etanol, o etanol de milho como uma complementariedade do setor da cana-de-açúcar, né? Ele não tem a pretensão de ser protagonista num setor tão tradicional, mas ele vem ocupando o seu espaço, seja ele nas usinas de dedicação exclusiva, ou seja, que produzem apenas o etanol de milho, e seja ele nas usinas flex, ou seja, aquelas usinas de cana-de-açúcar
que se adaptam para que no período da entre-safra possam produzir etanol de milho. Então ela fica flex, ela produz etanol de cana e etanol de milho, com investimento ainda mais baixo de uma usina de dedicação exclusiva. Então o setor tem muito a crescer, apesar da quebra da produção do milho, como você falou, da diminuição da oferta, o setor está posicionado, está comprado, está estocado, ao mesmo tempo, assim, o produtor está tendo renda, o milho tem preços como nunca teve, isso traz aí uma condição de reinvestimento, de compra de maquinário, de investimento em tecnologia, em adubação, em tratos culturais, para que o círculo virtuoso de aumento de produção possa trazer a manutenção da continuidade do crescimento do setor de etanol de milho. Certo. Tem também um ponto importante, né, para a gente falar, né, Guilherme, relacionado também a como o etanol de milho nesta safra deve contribuir para a elevação de oferta, né, quando a gente fala das questões relacionadas à cana-de-açúcar, né, porque as estimativas são de uma baixa produção de etanol de cana nesta safra. O etanol, então, o etanol de milho deve contribuir aí de alguma forma para elevar essa oferta. Tem também a questão de entre-safra também do etanol de milho, né, contribuindo bastante aí para a oferta no momento de entre-safra, e também a questão de preços também, de manutenção de preços, né, Guilherme? Com certeza. Nós tivemos aí, né, o ano passado, o setor de cana no mix mais açucareira, com preços internacionais do açúcar muito bom, o que já diminuiu a produção e a oferta de etanol de cana, que foi compensada pelo aumento da produção e a oferta do etanol de milho. Essas últimas semanas a gente vem amargando aí algumas questões climáticas, até de geada no sul e do sudeste do país, que deve ainda mais trazer algum comprometimento à produção, à oferta de etanol de cana-de-açúcar. Então é importante que o etanol de milho aí esteja numa curva crescente para suprir um pouco desta diminuição de oferta no mercado pelo etanol da cana-de-açúcar, né? Complementando esta demanda interna, mantendo preços, né? E trazendo aí um certo equilíbrio, como você falou, principalmente no período de safra, onde as usinas de cana-de-açúcar, geralmente de novembro, dezembro a março, ficam sem produzir. Então, a gente tem até se preparado para que os 10 dias de manutenção das nossas usinas não caiam na entre-safra, para que a gente possa otimizar toda a produção para ofertar etanol nesse período. O setor vem aí trabalhando com 86% da sua capacidade instalada, ou seja, uma capacidade de produção muito alta. Algumas usinas chegam a operar na faixa de 90%, 91% da sua capacidade instalada. Isso é muito alto, isso é muito produtivo. Então, traz aí, mesmo num período de preços de matéria-prima alto, o setor, em função de estar posicionado com compras antecipadas, consegue manter o seu nível de produção e sua oferta de produtos no mercado. Sim. Guilherme, também queria perguntar, né, para vocês em relação aos coprodutos do milho, né, porque a gente tem preços elevados, né, do milho neste momento, e também tem, né, a possibilidade de aproveitamento aí dessas margens neste momento de preços, né, tão favoráveis. Tem alguma informação em relação aos coprodutos do milho que a gente consiga dar também? Não, isso é muito importante, né? Porque a cada tonelada de milho processado, a gente tem produzido aí em torno de 420, 430 litros de etanol e outros 300 quilos de farelo de milho, do DDG e do DDGS. A gente nem chama, como você bem disse, chamamos de coproduto, porque ele é tão importante na cesta de receitas do setor quanto o etanol, né? E ele traz um seguro, um hedge natural ao setor. A curva de valorização dos farelos de milho, ela acompanha integralmente as oscilações e a volatilidade do mercado do milho. Então, quando a gente tem aí, nesta equação, um posicionamento firme de compra antecipadas de milho e a valorização dos coprodutos, do DDG, do óleo de milho, vendido no mercado spot, né, com a demanda altíssima, tem usinas aí
que estão vendidas 3, 4, 5 meses na frente para fazer a entrega. Então, isso traz um certo equilíbrio ao setor, uma certa sustentação, mesmo em períodos de milho caro, é compensado pela grande valorização que o farelo de milho também acompanha o preço da commodity. Então, é muito importante para o setor, né? A gente avalia, eu até às vezes brinco, nós somos produtores de DDG, não de etanol. Por quê? Porque o DDG nós produzimos 100% dele, o etanol nós produzimos 8% do mercado nacional e não ditamos o preço, não ditamos este mercado, fazemos parte dele, é lógico, mas o DDG não, é uma matéria-prima, uma proteína barata, usada na nutrição e engorda de aves, de suínos, de bovinos, de peixes, até em ração PET ele tem sido incluído. E com uma grande demanda, uma proteína de qualidade com um preço mais barato dos seus concorrentes. Então, isso tudo, a junção disso tudo, é o que mantém, é o que sustenta a continuidade dos investimentos e do crescimento do setor de etanol de milho. Com certeza, Guilherme. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? E sempre que tiver novidades aí da UNEM, venha aqui compartilhar conosco. Obrigado, estamos à disposição. Obrigado. Bom, conversamos aí então com Guilherme Nolasco, que é presidente da UNEM, União Nacional de Etanol de Milho. A gente falou um pouco então em relação, né, a como o mercado aí encara essas informações relacionadas, né, a quebra de safra. No entanto, segundo o Guilherme nos pontuou, essa quebra, né, na safra de milho, ela deve ter pouco impacto para a produção de etanol, porque, né, o mercado estava bastante posicionado antecipadamente em relação a como ele processaria esse milho, né? Então não há tanta preocupação para este setor diante deste cenário, né, de uma safra menor de milho neste ano aqui no Brasil, né? Também tem as preocupações com a estiagem relacionadas a esse cenário, também geadas com impactos para o milho aqui do Brasil, né? A gente também falou em relação as expectativas, né, do mercado. Então ele falou que recentemente a UNEM elevou as suas estimativas, né, em relação à produção de etanol de milho aqui no Brasil, o etanol de milho dando um suporte bastante importante para a produção de etanol. Este ano, né, esta safra 2021-22, para a cana-de-açúcar, que é uma safra que tem sido bastante impactada pela estiagem, também foi impactada pelas geadas, então as estimativas são de uma menor produção de etanol a partir da cana-de-açúcar neste ano. No entanto, o etanol de milho ele deve contribuir bastante para essa oferta de etanol disponível no mercado, né? E ele também nos pontuou em relação aos outros benefícios aí, né, que o etanol de milho tem para o mercado, né? O etanol de milho ele tem um papel importante na entre-safra. O etanol de milho também tem um papel bastante interessante em relação à manutenção de preços do etanol. E a gente também falou em relação, né, aos coprodutos, aí o DDG tendo papel muito importante neste momento, né? Preços elevados do milho, então também um coproduto bastante importante que a gente falou aqui nessa entrevista e que a UNEM destacou aqui pra gente neste momento, tá certo? Bom, você que nos acompanha aqui, continue ligado, porque a gente segue no Notícias Agrícolas 24 horas por dia, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.